tudo bem? Meu nome é Bia, seja muito bem-vindo ao meu canal. Hoje eu vou falar de um assunto muito importante, muito delicado. Não sou médica, não sou formada na área de psicologia, mas é um assunto que muita gente vem passando, muitos jovens, mulheres, homens, acredito, mas o assunto é sobre a depressão. Você precisa abandonar e aceitar a sua depressão. A depressão, ela é um conjunto de fatores que envolve a questão do corpo, alma, mente e espírito. Não envolve somente o seu estado físico e emocional. Bom, vou falar de acordo com minhas vivências, tá? O que eu vou falar são questões vivenciadas, experienciadas por mim. E o porquê que você precisa aceitar a sua depressão. Porque quando você aceita a sua depressão, você diminui o processo, a dor e o sofrimento. E não é uma forma de dizer que você é culpado por estar assim, dessa forma. A depressão, ela é uma questão da falta do fluxo divino, que é a falta da energia divina em nós. Essa questão não está ligada com questões religiosas, não. Mas a gente tem que saber que a gente é um ser humano dotado de energia. A gente carrega energia, o nosso corpo envolve energia. Então, o nosso corpo está afastado desse fluxo divino. E um conjunto que contribui muito são o peso emocional que você carregou, que você guardou e você não colocou para fora essa energia. E aí agora ela veio para te sinalizar que você precisa colocar para fora essas emoções e energia guardada. Só que para liberar essas emoções e energia guardada não é um processo fácil, é um processo de muita consciência, na verdade, consciência de saber que você precisa liberar. E muitas das vezes você não tem essa consciência, por quê? Por conta do seu estado emocional que você se encontra presente, que é sem força, sem ânimo, sem otimismo, sem vontade para fazer nada. Porque essas emoções, elas dominaram a tua energia do fluxo divino. E para romper com isso, é somente você aceitando que você está com ela. Porque ela vem só para sinalizar que você precisa liberar, que você não é o culpado, que você precisa caminhar. Caminhar para um novo espiritual, um novo de autoconhecimento, que você não tem culpa. Porque a gente vem, muitas pessoas, elas carregam experiências com a vida da infância, familiar, questões materna, paterna, e vão guardando essas experiências. Só que vai chegar um momento da sua vida que o seu corpo, o seu estado emocional vai querer desprender disso, porque ele sabe que o estado original dele é estado de bem-estar. Só que a partir do momento quando vem essa depressão, você não está consciente disso. Você acaba sendo, entre aspas, uma prisioneira ou um prisioneiro desse estado. E o universo, a base dele é o bem-estar com você, de você, na verdade. Então, como eu falei que é um conjunto de fatores, eu vou falar aqui a minha experiência de como eu consegui vivenciar e vencer juntamente com Deus. Não importa a sua religião, eu não vou falar de religião aqui, dominação, mas é entender que é uma desconexão com o seu fluxo divino, tá? Envolve um conjunto de fatores. Por exemplo, quando a gente está nesse estágio de depressão, que já avançou bastante, a gente já não tem mais força, o primeiro passo é a gente se olhar no espelho, se reconhecer quem a gente é, quem somos na essência com o divino, aquele que nos criou. A gente é a abundância, a gente é a prosperidade, nós somos a saúde perfeita, nós somos cheio de alegria, cheio de esperança, cheio de paz. Se reconhecer e olhar dessa forma. O outro passo é se pegar na mão, porque muitas das vezes a gente precisa fazer a aceitação desse estado, porque a gente sempre quer não aceitar esse estado, não como uma forma de rebeldia, mas aceitar que nós estamos vulneráveis, estamos fracos por conta de uma depressão, que muitas das vezes é um acúmulo emocional que não foi causado conscientemente por você. Mas a partir do momento que você aceita, você faz um estado de amor com você. É um estado de amor dizendo, ok, eu entendo que você está assim, eu reconheço que você está nessa forma, porque muitas das vezes a gente, quando está nesse estado, a gente não quer aceitar porque a gente pensa, nossa, mas eu era tão cheia de vida, por exemplo, tão cheia de coragem, esperança, e eu estar assim, é uma coisa que meio inadmissível. Mas quando você pegar, se olhar no espelho e falar assim, eu sei quem eu sou, eu me aceito estar fraco, porque muitas das vezes Deus fala, muitas não, Deus fala que é na fraqueza do nosso ser que manifesta a graça dele. E o que é a graça de Deus? É a graça do verdadeiro amor dele, o amor mais puro. Então, você precisa fazer essa aceitação desse estado para você receber esse amor. Não porque Deus não está te mandando esse amor, mas você acaba colocando essa barreira. Então você precisa se olhar com esse amor no espelho para você. Não é um processo fácil, mas a gente tem que fazer a aceitação de estar nesse estado, porque a gente começa a caminhar com mais leveza. E a depressão, se a gente não faz aceitação, ela puxa um pensamento um atrás do outro negativo.
Então, esse é o fator, não puxar para um pensamento negativo um atrás do outro e a cada dia você está se afundando. Então, quando você se aceitar, dizer para você, eu estou nesse estado, eu reconheço, eu aceito, eu te amo, né? Porque tudo que a gente causa resistência, mais a gente traz isso para nossa vida. Então, quanto mais a gente resiste, mais a gente está trazendo essas emoções, esse desconforto emocional. Então, o primeiro passo é você se aceitar, se olhar no espelho, dizer que ok, que você ama, não que você ama estar assim, mas que você vai contribuir para o seu bem, para que você volte a ser a pessoa na plenitude que você era, cheia de energia. Energia do fluxo divino, de rir, sorrir, de se alegrar, de ver sentido nas coisas, porque a depressão, ela tira o sentido de você ver beleza nas pequenas coisas. E a pior coisa é quando você perde esse sentido nas pequenas coisas. E como eu falei, é um conjunto de fatores. Você não pode querer tratar somente o espiritual sem também tratar o físico e o emocional. É um conjunto, então você precisa fazer esse ato de amor com você. E esse ato de amor é o quê? É você entender, eu preciso cuidar do meu físico, eu preciso, independente da minha fraqueza, eu tenho amor por mim, eu preciso tomar meu banho, eu preciso fazer as minhas atividades diárias, atividade física, seja uma caminhada, porque só o fato de você fazer uma caminhada, olhar o céu, contemplar, isso já é um ato de amor. Então, quando eu falei que é um conjunto de fatores, é isso, você não trata um isoladamente. Porém, lógico, você tem que fazer busca médica, psicológica, mas não se permitir se afundar. Se afundar, se isolar, se colocar num quarto, fechar as portas, achar que aquele ali é o seu mundo. Isso é uma mentira da sua mente, porque o nosso cérebro tem programações que, se a gente não tomar cuidado, ele nos leva ao fim de uma situação, e esse fim, quando ela consegue fazer no seu mental, ela te começa a arrastar para o físico. Então você precisa urgentemente abrir as janelas do seu quarto, dar claridade para o seu quarto e também sair das redes sociais, ficar naquele estado de ficar vendo diretamente conteúdo e buscar força o quê? Na contemplação do céu, na questão da natureza, você observar o pequeno e o simples, porque é o simples, a contemplação, que vai começar a alimentar o seu estado emocional. Isso já tem até teorias que falam que quando a gente começa a fazer ligação com esse estado simples e pequeno, de contemplação da natureza, o nosso ser começa a ser preenchido. Então você precisa ter esse ato de amor e entender que não é somente o teu espiritual que está pedindo por socorro. E sim entender que é um conjunto de fatores. Você precisa fazer a sua atividade física, você precisa fazer a sua alimentação, você precisa ser saudável, você precisa tomar muito mais água, porque quando chega nesse estado, é um apelo da sua alma falando para você, cuida de mim, cuida de mim. Então você precisa olhar com esse ato de amor, se colocar com toda essa fraqueza diante do espelho, se reconhecer que você está nesse estado, porque muitas das vezes não é fácil se reconhecer que está nesse estado, mas entender que Deus, o maior interessado para você se levantar desse estado é Deus, e a mão dele só está esperando você pegar nos dedos dele, não é nem na palma. A partir do momento que você tocar nos dedos do Senhor, que está estendido para você, que é o que? O simples, o pequeno, e a forma que a gente pega para poder fazer atravessar, pegar nas mãos do Senhor ou tocar somente no dedo dele, é quando a gente começa a fazer a contemplação das coisas pequenas, do céu, do vento, sentir o vento. Então você precisa fazer isso e entender que é um conjunto de fatores, você não pode se abandonar nesse momento, porque Deus ele não abandona, só que ele precisa que você faça só esse estado na tua fraqueza. E entender que também o nosso corpo ele precisa de vitaminas, porque a depressão ela não está só ligada na questão espiritual, não, mas ela está ligada também à falta de vitaminas. Eu não vou recomendar vitaminas, mas foi uma questão que eu identifiquei comigo, que era isso também, quando eu fui entender que eu estava sem, o nosso cérebro ele age de forma quimicamente no nosso organismo, ao mandar comandos, porque o nosso organismo ele funciona de forma automaticamente. A gente não dá uma ordem para o coração continuar a bater, estômago faz sair a digestão do alimento. Não, é automaticamente. Só que muitas das vezes o teu desgaste emocional com determinada situação foi tão grande que você descarregou muito esse seu cérebro. Descarregou muito e acumulou muita carga negativa sobre o seu cérebro. Então, ele possivelmente está com falta de vitaminas. Então você precisa procurar um médico para que te recomende vitaminas para repor no seu organismo. Eu falo de experiência própria porque quando passei a tomar as vitaminas, de acordo com o organismo e o cérebro precisa para ter um bom funcionamento, eu consegui ver avanço na minha evolução para poder voltar ao ser que eu era. Que eu sou, na verdade, né? Um ser alegre, feliz, sorridente, cheio de expectativa. Então, você não pode tratar isoladamente essa questão da depressão. Mas você, agora, que vai começar 2025,
você precisa olhar para você com esse ato de amor. Eu poderia muito bem falar só na questão espiritual para você, mas hoje eu vim aqui só para compartilhar minha experiência, como foi e como eu obtive sucesso, graças a Deus, pela mão do Senhor também, primeiramente pela mão de Deus, tá? Mas para você entender que não podemos tratar de forma isolada a questão da depressão, que a gente tem que fazer uma busca em conjunto, mas a primeira busca é você se retirar de ambientes escuros, você se olhar no espelho com ato de amor e aceitar, porque quando a gente faz aceitação, a gente começa o nosso processo de expandir, de evoluir, mesmo com os pequenos, muito pequeno passo, mas é um processo de evolução. Então você precisa aceitar e não começar a resistir, aceitar, olhar para você e falar, eu vou me levantar e eu vou prosseguir, porque eu sei que eu sou capaz e é na minha pequena força que Deus está comigo. Mas o Senhor, que Deus fez comigo, que Ele pediu para que eu fizesse, na verdade, e que eu fizesse esse primeiro passo, se tirar de lugares escuros, se olhar com ato de amor, aceitar essa fase e começar a permitir que essas emoções venham para fora, permitir a perdoar situações que não foram culpa sua, mas liberar o perdão é muito importante. Mas Deus, Ele trabalhou dessa forma comigo. Ele fez eu entender que eu precisava de uma ajuda médica, de questões de vitaminas para o meu corpo. E realmente eu fiz os meus exames de sangue, constou que a minha vitamina D estava muito baixa, muito assim. E aí quando está muito baixa, você fica num processo muito de ansiedade, de choros às vezes que você não entende, mas você está lá naquela situação. Então eu fiz os meus exames, constou que eu estava realmente com a deficiência de vitaminas para um corpo que é necessário. Então comecei a fazer a suplementação, tá? E Deus, Ele foi mostrando para mim, a partir do momento que eu olhei para mim com ato de amor e aceitei aquele estado, mas não como definitivo, mas como forma de falar para Ele, eu quero avançar. E Ele foi mostrando, olha, você vai precisar ir ao médico, você vai precisar fazer um exame de sangue, por exemplo, e realmente constou, comecei a tomar as suas atividades físicas, você vai fazer todos os dias, por mais que você não queira, mas eu sempre escutava uma voz, vai, nem que você entre, faça 2 exercícios e vem embora. E no final eu acabava fazendo todos, e voltava assim, maravilhosamente. E aí Deus, Ele sempre foi pegando a minha mão, mostrando, hoje você não vai se isolar nesse quarto, hoje você não vai ficar nesse ambiente escuro, hoje você vai colocar claridade no seu lar, vai escutar coisas agradáveis, não vai focar em coisas negativas. Então, liberar muito perdão, viver a situação, as situações que foram passadas, para poder liberar o perdão, liberar a negatividade, as emoções. Então, que você nesse ano 2024 não se abandone nesse finalzinho, pegue na sua mão para que você vá para o ano 2025, mas segurando na sua mão, porque a pessoa mais que tem interesse em você, na sua vida, na sua alma, em querer tirar você desse estado, é Deus. Então você precisa permitir que na fraqueza do seu ser, que a graça dele se manifesta. Então que você nesse ano possa pegar na mão de Deus, como eu fiz, e se permitir liberar essas energias que não são suas, para que você volte ao fluxo divino, tá? Então essa foi a minha experiência com a questão vivenciadas da depressão. Hoje eu tô muito assim feliz, porque é um estado assim que eu não desejo para ninguém, porque a pior coisa é quando você perde o sentido das coisas, e perder o sentido das coisas é somente estar por estar. E a gente é um ser humano que está aqui para vivenciar emoções boas, maravilhosas. E que você esse ano, caso você não tenha força, você pode pegar um papel, não precisa ser rosa, mas uma folha de papel e uma caneta, e começar a escrever tudo que você está sentindo, tudo, desde tudo. Não ser... não tentar esconder nada, porque não é novidade para Deus. Nada que a gente faça, ou pensou, ou deixou de pensar, qualquer culpa, não é novidade para Deus. Não, porque Deus fala que não há novidade debaixo do sol. Então não tenha receio de colocar tudo no papel, nesse final de ano, coloca tudo que você... Mas esse papel aqui não é para você colocar sobre o que você deseja de conquista material, porque essa não é a hora. A hora é agora de você colocar todas as emoções, as palavras, as questões emocionais, tudo que você imaginar, todas as suas frustrações, tudo, colocar nesse papel, porque quando você for colocando aqui, as tuas emoções vão ser liberadas, e aí é a hora que Deus vai começar a limpar o teu ser, a renovar o teu ser. Então, é numa folha branca, que você, pode ser branca, rosa, é que eu tenho rosa aqui, mas faça isso, porque muitas das vezes a gente planejou algo, sonhou algo, e não chegou nesse momento que a gente desejou. E aí onde a gente pode se estar questionando por que tal coisa não aconteceu, que era para ter acontecido, que você tanto desejou, só que não era o momento. Porque Deus, Ele sabe o que é melhor pra gente.
é a cura emocional para antes você vivenciar aquilo que você tanto desejou. Então, o momento agora, talvez, eu falo, porque 2024 foi o ano que Deus fez isso comigo. Foi o ano da minha cura emocional. Então, o teu momento agora talvez seja de você se curar emocionalmente. Para que 2025 você renove o seu ânimo com Deus, vá com esse ânimo renovado. E que você pegue na mão dele, que você possa entender que o teu emocional, ele é mais precioso que tudo dessa terra, tá bom? Bom, espero que tenha contribuído para você, a minha experiência, espero ter ajudado e que você se levante, que você não nasceu para estar nesse estado e que o maior interessado nessa história, nessa fase da sua vida, é Deus. Ele é o maior interesse, a mão dele tá para você, mas ele fala, se você não conseguir pegar na minha mão, apenas pegue nos meus dedos. E para pegar nos dedos do Senhor é simplesmente você olhar e aceitar e contemplar o pequeno, tá bom? Eu agradeço de coração e até mais.